Ainda falando de startups e formas contratuais para viabilizar o investimento, nós temos, além do mútuo conversível, um outro modo muito interessante, que seria uma escala posterior ao mútuo conversível, normalmente, que é o contrato de participação. Compreendida a ideia do mútuo conversível, que seria um contrato que o empresário que tem a startup como objetivo usa no início da sua atividade, vai chegar um momento que o investidor ele vai querer passar ali a ter uma condição mais próxima da condição de sócio. E aí então o mútuo conversível talvez já não seja um mecanismo mais interessante. Nesse momento é que surge uma novidade, que é uma inovação legislativa que nós tivemos agora no ano de 2016, e no âmbito da startup, falar em 3 anos parece que é um tempo enorme, mas no âmbito do direito, 3 anos é um tempo curto para saber os efeitos efetivos de um instrumento contratual. Mas surgiu em 2016 um contrato que é chamado de contrato de participação. Ele veio uma previsão legal, é um contrato que pode ser utilizado também por esse ambiente de inovações que envolvem startups e empresas emergentes. Nesse tipo de contrato, o contrato de participação, a diferença é de que o investidor ele já passa a uma condição de sócio para fins de exercício de direito. Essa é a grande vantagem nesse tipo de contrato. No mútuo conversível, que seria a primeira opção que nós conversamos, eu sou um mero investidor credor, eu emprestei o dinheiro para a empresa. No contrato de participação, eu aporto esse recurso, que pode ser o mesmo que eu já aportei, eu posso convertê-lo de um mútuo conversível para o contrato de participação, só que eu já passo a ter direitos de sócio dentro da realidade daquela empresa. Apesar de eu ter os direitos de sócio, que passa a ser uma forma do investidor estar mais próximo e dele poder influenciar mais o negócio, o investidor ainda está de certa forma protegido. Por quê? Porque o contrato de participação, que é uma inovação legislativa, foi previsto recentemente, ele faz com que para essa realidade contratual em específico não se permita estender as obrigações da empresa para o sócio investidor, para esse sócio que é chamado de investidor anjo. Nesse caso, aquele risco trabalhista, que é sempre um risco que o investidor tem receio de passar a ser sócio de uma empresa, ele não existe no contrato de participação. Por quê? Porque o investidor ele vai ser sócio para fins de direitos, mas para fins de obrigações perante os empregados, ele tem uma proteção prevista na lei do contrato de participação que faz com que ele não possa ser responsabilizado pelas dívidas que a empresa eventualmente não vier a pagar. Por isso que hoje em dia a interpretação que nós temos é de que o contrato de participação ele é um segundo momento, é um segundo degrau na relação entre o investidor e o empreendedor de uma empresa startup. O primeiro degrau é o mútuo conversível e o segundo degrau seria o contrato de participação. A outra grande vantagem do contrato de participação, além da questão de proteger o investidor de uma responsabilidade por uma dívida da pessoa jurídica, da sociedade, da empresa onde ele está investindo, é que esse modo contratual ele permite à pequena empresa manter o regime de simples nacional, que sob o ponto de vista tributário é uma grande vantagem. Eu consigo trazer o investidor e essa forma de investimento ela não vai ser considerada como um elemento que faça com que eu tenha que perder o Simples Nacional, que é um grande desafio para os empreendedores. O Simples Nacional ele tem uma vantagem tributária muito grande em relação às outras espécies de regime tributário brasileiro. E aí então o contrato de participação ele permite tanto proteger o investidor, de modo que ele continue tendo ali uma proteção em relação às obrigações trabalhistas, mas já passa a ser considerado sócio. Não obstante isso, essa entrada dele, que poderia fazer com que a empresa perdesse o regime do Simples Nacional e tivesse que passar por lucro presumido, que tornaria muito mais caro a operação, no contrato de participação existe a proteção para que se mantenha o regime do Simples Nacional e permita então que a startup amadureça, tenha ali mais musculatura para daí sim poder dar novos voos e buscar outras formas contratuais.